Ei, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Capítulo 21: América Latina, Economia e Projetos de Integração. As atividades econômicas da América Latina. A economia da América Latina ainda é considerada subdesenvolvida, uma vez que grande parte de sua população trabalha no setor primário. Apenas alguns países possuem parcelas significativas da população trabalhando no setor secundário. Em contrapartida, observa-se grande crescimento no setor terciário na região. Setor primário: agricultura. A agricultura é uma das atividades econômicas mais representativas da América Latina, pois, devido aos baixos níveis de industrialização, é o campo que mais oferece possibilidades de sustento para as populações. Do ponto de vista histórico, no período de pré-colonização era desenvolvida a agricultura de subsistência, incluindo caça, pesca e coleta. Com a chegada dos colonizadores europeus, grande parte dos países latino-americanos passou a cultivar produtos destinados à exportação, com o objetivo de obter lucro, estabelecendo-se duas formas de produção: uma destinada ao mercado externo, geralmente com base em monoculturas, e outra direcionada ao abastecimento interno por policultura. Recentemente, mudanças significativas vêm ocorrendo na agricultura da região, gerando mudanças no espaço e na economia. Houve a inserção de máquinas, tecnologias, insumos agrícolas e técnicas de manejo que resultaram no aumento da produtividade e, consequentemente, dos lucros. Porém, se os pequenos produtores não possuem tecnologia suficiente para a produção, as monoculturas das grandes propriedades rurais, que se destinam quase que exclusivamente à exportação, têm índices de produtividade bastante elevados. Entre as culturas que mais se destacam estão a cana-de-açúcar, frutas tropicais, trigo, soja, cacau. O cenário de concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e de falta de terras para que todos pudessem cultivar provocou o surgimento de áreas de conflito em muitos países da América Latina. A relação fundiária conturbada fez com que, em vários deles, fossem criados projetos de forma agrária, buscando uma distribuição mais equitativa das terras. Esse foi o caso, por exemplo, do México, Peru e Chile. Um bom exemplo de monocultura da América Latina é o café, base de grande parte das rendas de exportação de países como Costa Rica, Colômbia, El Salvador e Guatemala. A banana é um outro exemplo, tendo grande importância econômica para países como Panamá e Honduras. Pecuária. Além da agricultura, a América Latina ela possui grande atividade pecuária, que é desenvolvida de forma diferente em cada país. Praticada principalmente de forma semi-intensiva,
usa grandes extensões de terras, nas quais o gado permanece confinado durante a noite e solto durante o dia, além de receber alimentação suplementar, como ração e vacinas. Em geral, os rebanhos mais significativos da América Latina são os de bovinos, ovinos e suínos. Os países que contam com maior quantidade de cabeças de gado são Brasil, Argentina e México. Extrativismo. Outra atividade econômica bastante difundida em praticamente todo o país da América Latina é o extrativismo vegetal e mineral. Existe um grande fluxo comercial desenvolvido internamente entre as nações latino-americanas, uma vez que há uma dependência em relação a alguns minérios, que são exportados para os diversos lugares da região e do mundo. A caça, como base econômica de sobrevivência, é praticada somente para os esparsos grupos indígenas. A pesca, além da atividade econômica de valor regional para todos os países que apresentam faixas litorâneas, tem especial importância para o Peru, maior exportador de pescado na América Latina, embora o Chile seja maior produtor. O extrativismo vegetal aparece sempre como atividade complementar da agricultura e da pecuária, merecendo destaque com a extração do látex da seringueira em toda a floresta amazônica, Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia, do quebracho no Pantanal, Argentina, Paraná e Brasil, da madeira em quase toda a América Central, no Brasil e no Chile, e ainda de babaçu e carnaúba no Brasil. O grande problema relacionado às atividades de extrativismo é o risco que corre a biodiversidade e as fontes dos recursos minerais, caso sua exploração não seja normatizada e fiscalizada, podendo levar à escassez desses recursos naturais. Como exemplo, é válido citar o caso da floresta amazônica, que sofre com o desmatamento todos os anos. Segundo o relatório feito pelo Banco Mundial, cerca de 75% da floresta pode ser perdida até 2025. Em 2075, podem restar apenas 5% da floresta no leste da Amazônia. Tal diminuição de área é resultado de desmatamentos e queimadas. O extrativismo mineral tem considerável importância em praticamente todos os países latino-americanos, ainda que muitas vezes a exploração seja realizada em virtude de capitais estrangeiros. Na extração do petróleo destacam-se México, Venezuela, Brasil, Argentina, Colômbia e Equador. Setor secundário, atividade industrial. É dividido em indústrias de base ou de bens de produção, responsáveis pelo beneficiamento de matéria-prima, indústrias de bens de capital intermediária e de bens de consumo duráveis e não duráveis, responsáveis, respectivamente, pela fabricação de maquinários e de produtos destinados ao mercado consumidor. Na América Latina, poucos países se destacam nesse setor. Brasil, Argentina e México passaram por um processo de industrialização tardia, que tomou grande impulso a partir da Segunda Guerra Mundial, com destaque para a chegada das multinacionais. Entretanto, apesar de possuírem um setor industrial mais diversificado, que varia desde a indústria de base até a tecnologia de ponta, esse grupo ainda enfrenta desafios ligados à dependência econômica, ao atraso tecnológico e à carência de infraestrutura. O setor terciário. A partir da década de 1970, passou a empregar mais mão de obra em diversas regiões do mundo, incluindo a América Latina. Só para ilustrar, segundo o Banco Mundial, a América Latina e Caribe, mais de 65% da população economicamente ativa trabalha nas atividades terciárias. A modernização do campo e a concentração de terras, assim como a implantação de novas tecnologias nas indústrias, favoreceram a rápida urbanização e o crescimento do setor terciário nas áreas urbanas. Entretanto, em quase todos os países da América Latina, industrializados ou não, o setor terciário não consegue absorver o grande contingente de trabalhadores dispensados de outros setores, favorecendo, assim, o crescimento da informalidade
e o agravamento dos problemas sociais. Integração econômica latino-americana. A América Latina tem uma longa história de tentativas de estabelecer uma integração econômica regional. Desde o tempo da independência das colônias americanas, conhece-se discussões sobre a integração dos países latino-americanos. No entanto, esse sonho, à medida que iam ocorrendo as independências das colônias, alcançadas sobretudo no século XVIII e XIX, tornava-se cada vez mais distante. A América Portuguesa ela conseguiu conservar sua unidade por meio do Império Brasileiro. Já a América Espanhola dividiu-se em uma pluralidade de territórios nacionais, destruindo dessa forma o ideal de Simón Bolívar, que era formar uma única confederação do México à Argentina. Os aspectos da integração econômica. A integração é um processo estimulado principalmente pelos interesses econômicos das partes envolvidas no acordo ou no tratado de integração. Em termos econômicos, ela pode ser entendida como um conjunto de medidas de caráter econômico e comercial que tem por objetivo promover a aproximação e, eventualmente, a união entre as economias de dois ou mais países. A integração econômica também pode ter reflexos nos processos de integração social e política, assim como o termo integração caracteriza um processo político entre governos que visam reduzir parcial ou totalmente as barreiras, tarifárias ou não tarifárias, que limitam o comércio entre seus países, formando para isso blocos econômicos. Na América Latina, essa integração é promovida pelo Sistema Econômico Latino-Americano. Trata-se de um organismo intergovernamental criado em 1975 com o objetivo de promover a coordenação dos interesses econômicos e a integração entre países da América Latina e do Caribe. Etapas do processo de integração. Os processos pacíficos de integração econômica seguem etapas definidas. São elas: a Zona de Livre Comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum e depois a União Econômica e Monetária. A Zona de Livre Comércio é estabelecida por meio de tratados internacionais da redução ou eliminação das tarifas alfandegárias ou das restrições quantitativas dos produtos comercializados entre os países membros, conservando total liberdade dos Estados integrantes nas relações com outros países, até mesmo em matérias relacionadas à importação e exportação. A União Aduaneira é um passo além da Zona de Livre Comércio e incorpora elementos característicos da livre circulação de mercadorias, completando-os com a adoção de uma tarifa externa comum. Estabelecida a tarifa comum e normalizados os procedimentos válidos para importação e exportação provenientes de países de fora da zona aduaneira. Os produtos de interesse dos países integrantes circulam livremente em seu interior, onde recebem a proteção da tarifa única e proporcional à dimensão do mercado abrangido. O mercado comum é a terceira etapa do processo integracionalista, ultrapassa e contém a união aduaneira, acrescentando-lhe a livre circulação de pessoas, bens, serviços e fatores de produção. Em termos de teoria econômica, o mercado comum almeja estimular a integração internacional das corporações produtivas e financeiras no interior do bloco. E a quarta etapa de integração a ser atingida é da União Econômica e Monetária, que compreende o mercado comum aliado a um sistema monetário comum a todos os países membros. Em seu interior, as moedas nacionais elas são substituídas por uma moeda comunitária, emitida e controlada por um banco central supranacional. As tentativas de integração econômica na América Latina. A primeira tentativa de integração latino-americana
devido ao esforço de Simón Bolívar. Descendentes espanhóis nascidos da Caracas desejavam uma América Latina unida e livre. Entretanto, a diversidade dos contextos locais dividiram-na em vários países. Quando Bolívar convocou o Congresso do Panamá em 1826, já se preocupava com a profunda influência estrangeira da América Latina, sobretudo da Inglaterra e dos Estados Unidos, impedindo pelas principais nações americanas. Bolívar assistiu ao esvaziamento do seu projeto de integração sul-americana. Com o surgimento do mercado comum europeu, em 1957, a América Latina viu a necessidade de buscar a concretização da integração econômica na região. No entanto, uma série de obstáculos atuaram contra esse processo. Para os defensores da integração econômica latino-americana, ela aumentaria o mercado e o comércio e, consequentemente, a industrialização na região cresceria. Haveria especialização na produção e se implantaria a produção econômica de escala, de modo que a eficiência e a competitividade da região aumentariam. A Comissão Econômica para a América Latina, órgão ligado à Organização das Nações Unidas, foi a instituição que mais lutou pela integração econômica regional. A proposta dessa comissão era promover a industrialização dos países latino-americanos, tendo como objetivo seu desenvolvimento integrado. Até certo ponto, as recomendações da Comissão Econômica para a América Latina foram seguidas pelos governos latino-americanos e, efetivamente, houve melhoria econômica, embora limitada, nas décadas de 1950 e 60. O modelo de industrialização por substituição de importações deu resultado por algum tempo, porque os mercados nacionais eles responderam satisfatoriamente a ele. No entanto, no início da década de 1960, o modelo já dava sinais de esgotamento devido à estagnação dos mercados nacionais, principalmente nas economias menores. Somente Brasil, México e Argentina conseguiram passar do primeiro estágio de industrialização, justamente por causa do tamanho dos seus mercados internos. O Tratado de Montevidéu e a criação da ALAC. A Associação Latino-Americana de Livre Comércio foi criada em 18 de fevereiro de 1960 pelo Tratado de Montevidéu. Esse tratado previu o estabelecimento gradual de um mercado comum, criado gradualmente por meio da constituição de uma zona livre comércio, inicialmente contada com 7 integrantes: Argentina, Brasil, Chile, Peru, Paraguai, México e Uruguai. Posteriormente, recebeu a adesão de Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. Essa associação não provocou mudanças profundas na economia e no comércio da região. Houve significativo aumento das trocas comerciais entre os países membros do tratado, mas não a ponto de provocar alterações e diversificações nas atividades econômicas na zona livre de comércio. Problemas locais e externos limitaram a atuação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio. A Associação Latino-Americana de Integração. Os governos de Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela se convenceram de que a integração econômica regional constituiria um dos principais meios para que os países da América Latina acelerassem o seu desenvolvimento econômico e social. Decididos a renovar o processo de integração latino-americana, apostaram em uma nova tentativa de integração, a Associação Latino-Americana de Integração, criada em 1980 em Montevidéu. O novo tratado possuía metas menos ambiciosas e mais flexíveis e não estabelecia prazos ou cronogramas para a realização dessas metas, mesmo conservando o princípio multilateralista de criação de um mercado comum. Esse novo tratado abandonou os antigos objetivos para criar uma zona de livre comércio,
aceitando a criação de uma área de preferências econômicas. A ala aceitava pactos parciais entre 2 ou mais países de acordo com a realidade regional ou nível de desenvolvimento de cada um. No entanto, a crise das dívidas externas na década de 1980 impediu a intensificação do comércio na área da Associação Latino-Americana de Integração. A severa restrição das importações provocada pela necessidade de grandes saldos comerciais bloqueou qualquer perspectiva de reorganização geográfica do comércio exterior dos países latino-americanos. A recessão e a consequente carência de capitais representaram entraves para os investimentos intra-regionais. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Em 1991, em Assunção, capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção entre Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, que estabelecia a criação de um Mercado Comum do Sul, o Mercosul. O bloco, que é uma união aduaneira, foi criado com o objetivo de promover a integração e fortalecer as trocas comerciais entre os países membros. Além dos países fundadores, outros estados passaram a fazer parte com diferentes condições de adesão. Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia são países associados. México é um país observador. Em 2012, a Venezuela passou a ser um país membro, porém foi suspensa em 2016. Fatores que atuaram contra a integração econômica da América Latina. Os projetos de integração econômica na América Latina não se realizaram de forma efetiva. As tentativas e propostas não consolidaram meios ou reformas capazes de incorporar a maioria do mercado consumidor e ultrapassar desafios estruturais da região. Entre os aspectos cruciais que contribuíram para o relativo fracasso das tentativas de integração econômica da América Latina estão os seguintes: o fato de que milhões de pessoas estavam excluídas do mercado consumidor, sendo necessário incorporá-las aos padrões de consumo, a grande dívida externa dos países da região, que forçava a diminuição de investimentos, a estagnação econômica da região, pouco dinamismo econômico dos países latino-americanos, o custo e a falta de integração das vias de transporte da região. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.